Ainda em pé, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 66. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Capítulo 6, versículo 66 em diante. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12: Querei-vos vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém? Tipo, irmão Estevão, por favor, orar para nós. Deus, te agradeço pela tua palavra, tudo que o Senhor tem feito com o nosso Deus. Senhor, te peço que a sabedoria, Senhor, nossa, ele venha, Senhor, através dele, Senhor, nos ensinar sobre a tua palavra, Senhor. Amém. Nos dê sabedoria, Senhor, que a gente possa reter, Senhor, o ensinamento, Senhor, a tua palavra. Amém. Obrigado. Pode sentar, irmãos. Irmãos, Jesus havia feito um discurso muito duro para uma multidão de pessoas, e então, a partir desse verso 66, o texto diz que muitos haviam deixaram de andar com ele, eles foram saindo, tá? E nós podemos aprender algumas coisas com relação a esse texto, pelo menos 3 lições nós podemos tirar para as nossas vidas, pensando nesse texto, tá? A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, no versículo 66 diz assim: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, muitos, desses discípulos, que estavam ali com Jesus, foram deixando Jesus, Parece que havia uma multidão e muitos foram deixando Jesus. E infelizmente, irmãos, esse fato que ocorreu naquele momento ali, é uma verdade nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas têm deixado de seguir a Cristo, irmãos. Deixado de se manter fiéis a Deus. Têm abandonado as igrejas, abandonado as coisas de Deus, abandonado o seu compromisso para com Deus. Aqui diz que muitos dos seus discípulos, então eram pessoas que estavam sempre com Jesus, mas após esse discurso, elas foram deixando de seguir a Jesus. Naquele momento ali, de uma multidão de discípulos, já não todos andavam mais com Jesus. E veja só, primeiro ponto que podemos ver neste versículo, muitos que seguem Jesus por algum tempo, quando percebem que precisam ter uma vida pessoal e de compromisso para com o Senhor, irmãos, eles deixam a igreja, eles deixam a Cristo, eles deixam de seguir a Jesus, tá? Parece que ser cristão, as pessoas parecem ser cristãos, chamam Jesus de Senhor, de Mestre, mas quando Jesus traz um discurso duro, eles murmuram. No próprio texto aí de João, no capítulo 41, então João capítulo 6, versículo 41, diz assim, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus,
o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Então veja só, irmãos, é muito natural as pessoas se aproximar de Jesus, querendo ver os sinais, os milagres, mas quando Jesus disse àquela multidão que ele era o pão que desceu do céu, que ele era o alimento que iria sustentar nossas vidas, aquela multidão já começou a questionar, começou a murmurar entre eles. E veja, irmãos, quantas pessoas que nós evangelizamos nas ruas, e a pessoa entende o evangelho, toma uma decisão, crê no Senhor Jesus, mas não tem compromisso nenhum com o Senhor. Para ser crente não precisa ir para a igreja, precisa estar na igreja para ser crente. Será que não? A Bíblia diz, para nós não deixarmos a congregação, como era o costume de alguns. Então veja, errado. E o que nós percebemos aqui é que muitas vezes, naquele contexto ali de Jesus, as pessoas iam atrás do pão e atrás dos milagres, mas quando Jesus batia forte no discurso, eles falavam: não, esse discurso é duro para nós. E hoje em dia não é diferente. Aceitam a palavra, vêm para a igreja, muitas vezes são até pessoas que dão dízimos, ofertas, mas quando dizemos que ser cristão é ter uma vida diferente, é ser uma nova criatura, eles falam: não, é muito duro para nós isso. Aí no versículo 60 do texto que nós estamos, olha só o que diz aí: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então veja, Jesus fazia os sinais, fazia os milagres, mas ele também ensinava, e muitas vezes o seu discurso, a sua pregação era uma pregação dura, uma mensagem que impactava a vida das pessoas. E não é diferente dos dias de hoje. Existe também muitos que seguem Jesus por algum tempo, mas quando nós dizemos assim: olha, não se esqueça que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vós, e Ele testemunha com vós que vós são os filhos de Deus, e que esse Espírito Santo, muitas vezes, ele está ali nos cutucando, porque nós estamos caminhando de forma errada. Aí eles falam: opa, eles não conseguem ter esse relacionamento, essa intimidade, e entender que nós somos o templo do Espírito Santo. E havia muitos ali dentro daquele grupo, da multidão, que gostavam de ouvir Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade. Havia também aqueles que estavam ali por causa do pão, porque Jesus dava pão para eles. Haviam aqueles que estavam ali para receber o milagre, e muitos deles foram curados por Jesus. Mas quando Jesus disse para eles assim, no versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Opa, peraí, nós vamos ter que comer a sua carne? Nós vamos ter que beber o seu sangue? Eles não conseguiam entender aquilo que Jesus estava dizendo. Assim como quando Jesus também falou para aquele príncipe dos judeus chamado Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Ele olhou para Jesus e falou: mas como assim? Não estou conseguindo entender. Quer dizer que eu vou ter que nascer de novo? É difícil isso para o meu entendimento. Por quê, irmãos? Porque muitos daqueles que estão ali seguindo por Jesus por algum tempo, nunca nasceram de novo. Nunca vão participar do corpo e do sangue de Cristo.
porque não creem no Senhor. E aí, né, lógico, esse discurso é duro para eles. Nossa, vamos ter que comer a sua carne? Eu vou ter que nascer de novo? Como é que é isso? Não conseguem entender as coisas de Deus. Eles não conseguem entender que aquilo que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O maior milagre de Deus na vida do homem é ele ser salvo. É ele crer em Jesus e nascer de novo, irmãos. Não existe maior milagre desse. E o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é loucura para o mundo. Eles não entendem. Tá? Então, nem todos aqueles que seguem Jesus por algum tempo vão conseguir fazer a caminhada completa. Muitos também, irmãos, são despertados a seguir Jesus, mas quando nós dizemos que é pela graça que você é salvo, e que nós não merecemos a salvação, e que também não há nada que nós possamos fazer para ser salvos, eles não entendem. Eles não entendem. Eles não conseguem entender de que nós não temos méritos na salvação. Os méritos são de Cristo. E por que eles não conseguem entender? Porque Satanás cega os seus entendimentos. E o seu coração duro, penitente, não consegue entender o plano de salvação por meio da graça. Que não é preciso você ter que se sacrificar pessoalmente, sozinho. Você tem que fazer algo para ser salvo. Não, mas eles insistem. Eles falam, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser um pouco melhor sempre. Eu tenho que continuar seguindo. Irmãos, se depender de nós para sermos salvos, seremos condenados. Eles não conseguem entender, né, o versículo que a gente tanto usa, né? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu acho que não há um versículo assim mais esclarecedor nas Escrituras do que Efésios 2, 8 e 9, irmãos. Ele é até mais profundo do que aquele texto em que Paulo diz, né, que se é por obras, não é pela graça. E se é por graça, não pode ser pelas obras. Né? Que também é algo que reforça, né? Que as nossas obras não ajudam em nada. Porque se a nossa obra ajudar, não é por graça mais, é por obra. É ou não é? Mas aqui ele expõe o Evangelho de uma forma completa. Porque pela graça, sois salvos. Você não tem mérito nenhum. É o quê? Presente de Deus. Amém. Eles não conseguem entender. E quando nós voltamos lá no nosso texto, no verso 60, né? João capítulo 6, versículo 60, muitos diziam, né? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Que isso? Ele quer que a gente coma a sua carne, ele quer que nós bebemos o seu sangue. Eu não consigo entender, isso é muito duro para mim, e ir embora. E quando a gente fala assim para as pessoas, olha, não é pelas suas obras, é só pela graça de Deus. O que eles fazem? Eles ficam bravos com a gente. Não é verdade? Quem faz evangelismo na rua sabe como é que é. As pessoas não entendem que nós não temos nenhum mérito. Mas, continuando o nosso texto lá, né? Muitos iam deixando, né? Então, quando Jesus viu aquelas pessoas indo embora, né? E só sobrou
os 12 apóstolos, né, aqueles que eram mais íntimos, o que Jesus disse para eles? Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Irmãos, num primeiro momento parece que é muito duro, né, essa frase que Jesus fala para eles, né, essa pergunta: vocês também querem ir embora? Mas na verdade, irmãos, foi um ato de amor. Foi um ato de amor. Jesus, ele estava triste por aqueles que estavam virando as costas e indo embora. É claro que aquilo também, né, impactava ele, tá? Mas se você prestar bem atenção, Jesus não falou para eles: ei, aonde você está indo, cara? Volta aqui. Não vai embora. Não. Jesus olhou para os seus. Jesus falou foi com os verdadeiros discípulos, com aqueles por quem ele iria morrer, com aqueles que estavam andando diariamente com ele, sendo ensinado por ele. Então essa frase, ela pode ser considerada uma frase de amor, porque ele se concentra nos seus. Foi a vocês que eu escolhi, e eu estou preocupado é com vocês. Vocês também querem ir embora? Uma pergunta impactante, né? Jesus não passou a mão assim na cabecinha: não, vocês não vão embora não, hein? Não, ele perguntou: vocês também querem ir? Mas aquela pergunta foi impactante para os discípulos. Então pode ser considerado uma frase de amor. Sabe por quê? Porque Jesus conhece os seus. Porque ele ama os seus. Irmãos, hoje nós vivemos o período da graça. E o Evangelho tem sido pregado, e o Evangelho, ele deve ser pregado para todos os povos, para todas as nações, para todas as pessoas. E todos podem ter a oportunidade de ser salvos. Todos. O Evangelho não é exclusividade de um grupo, não, irmãos. Ele é para todo mundo, porque Jesus nasceu por todos. Nasceu não, morreu por todos. Tá? Mas todo aquele que recusa o Evangelho, irmãos, ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo. Ele é odiado por Deus. Amém. Tá? Não pense que Deus vai ter dó desse povo, irmãos. O que está preparado para eles, irmãos, é o que foi preparado para Satanás e seus anjos. E ele vai lançar todo mundo lá. Aquele que não crê no nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, irmãos, está condenado. Então Jesus, ele olhando para os seus discípulos, falou assim: ó, vocês também querem ir? Mas não querendo que eles fossem embora, mas despertando eles para que eles não acabassem sendo abalados, né? Imagina uma multidão aqui, todo mundo está com a gente aqui, de repente eu começo a pregar, sai um, sai outro, sai outro, sai outro, e vai saindo gente, e aí os irmãos começam a olhar para trás, vai ficando mais vazio, e daqui a pouquinho só estão os membros da igreja. Vocês também querem ir embora? Será que o desejo meu, pastor Ismael, é de que vocês vão embora? Claro que não, irmãos. Mas aqueles que estão virando as costas para Cristo, irmãos, estão condenados. Não queira fazer parte desse grupo. Seja um daqueles que ficou. Seja um daqueles que Jesus conhece. Olha o que Jesus diz em João capítulo 10 aí, ó. Um pouquinho mais para frente. Capítulo 10, versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Irmãos, Jesus nos conhece, Ele nos ama. Talvez um daqueles 12 ali abalado pelo fato das pessoas estarem indo embora, estivesse ali, né, meio capengando. Então Jesus dá aquele questionamento, ele falou: opa, peraí, que isso? Não,
Olha a resposta de Pedro. Vamos voltar lá no nosso texto. Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, não tem para onde ir a não ser para Jesus. Amém? Não existe outra pessoa que nós queremos perto de nós, irmãos. Não existe outro que nós queremos próximos de nós. E Pedro falou de uma forma contundente: Senhor, para quem nós iremos? O que eu vou fazer longe daqui, se Jesus está aqui? Aqueles que foram saindo, irmãos, talvez alguns pensando, hoje está meio pesado o clima aqui, eu volto amanhã. Quem sabe, né? Quantos que muitas vezes não falam para nós assim: hoje eu não estou preparado para aceitar Jesus. Quem sabe amanhã? Não, irmãos. Para quem nós iremos? Muitos crentes às vezes se afastam de Jesus, deixam o caminho do Senhor. Porém, neste momento aqui, nesse texto aqui, bastou uma pergunta para que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes lhes respondessem: para quem nós iremos? Que está lá no verso 68. Tu tens as palavras da vida. Irmãos, o verdadeiro cristão sabe que somente em Jesus podemos encontrar vida e vida eterna. Uma vida verdadeira e abundante. Não há nada neste mundo que possa preencher esse espaço. Somente Jesus. E sabe o que é interessante? Que aquilo que muitas vezes afasta o mundo, afasta aquele que não é verdadeiramente cristão, nos aproxima de Deus. É o contrário. Para o não convertido, o discurso é duro. Aquilo que Jesus estava ensinando é difícil para aqueles que não creem em Jesus, irmãos. E assim é também nos dias de hoje. Muitas vezes você está ali, né, pregando para a pessoa, e a pessoa, é duro para ele aquilo ali, ele não quer entender. Mas aquilo que afasta, faz o contrário com o verdadeiro crente. Porque as palavras de Jesus são vida eterna para nós. Aquilo que afasta é exatamente o que nos atrai ao Senhor. Para quem iremos nós? Reflita as palavras de Jesus. Pense, lembre das palavras de Jesus e pergunte para si próprio, não me responda. Reflita você consigo mesmo. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, te afastam dele ou te aproximam? Quando Jesus diz para nós que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, isso te afasta de Jesus ou te aproxima? Quando Jesus diz que você tem que amar ao próximo como a si próprio, isso te afasta ou te aproxima? Quando Jesus diz que você tem que amar seus inimigos, e que se ele bater numa face do seu rosto, você deve dar a outra, isso te afasta ou te aproxima? As palavras de Jesus, elas aproximam o verdadeiro cristão. Mas para aqueles que não conhecem a Jesus verdadeiramente, é motivo de afastamento. Duro é para nós, Senhor, esse seu discurso. Mas para o verdadeiro cristão, são palavras de vida eterna. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E nós temos crido. Olha a resposta de Pedro. Nós temos crido e conhecido. Queridos irmãos, amigos que vão nos assistir,
que nos ouve, o que nos liga a Jesus é a convicção e a certeza de que Ele é o Salvador. Amém? Amém? É isso que nos aproxima. Se Ele fosse só um homem, irmãos, um homem como qualquer outro, essa convicção estaria baseada em algo que é tão frágil como nós. Mas Jesus é um Salvador divino. Ele estava falando de algo muito profundo para aquela multidão. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro maná que alimenta o homem. Eu sou o Salvador. Se você não comer deste corpo e deste sangue, não poderá ser salvo. Não tem parte comigo. Jesus estava falando algo que era muito profundo, irmãos, e que é verdadeiro. Porque Ele é o verdadeiro maná. E Ele falou isso para aqueles homens. Olha, seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Aquele que come o meu sangue e o meu corpo, vive e vive eternamente. Amém? Amém. Então, o que nos aproxima de Jesus, irmãos, é essa convicção de realmente conhecermos e sabermos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo. Jesus não é um outro homem qualquer. E eu estou convicto, irmãos, de que Jesus é o Senhor e Salvador de todo homem que nele crê. Amém? Amém. A quem mais podemos ir? Só podemos ir a Jesus. Ninguém mais pode nos salvar. Ninguém mais pode nos dar vida eterna. E somente quem tem Jesus pode ter um relacionamento perfeito com Deus. Amém? Tenho certeza que todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus são salvos. E um dia estaremos com o nosso Senhor. Vocês querem ir? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus abençoe a sua palavra, Deus. E que essa palavra possa falar ao seu coração nesta noite. Vamos orar.